Você já se sentiu sobrecarregada, tentando fazer tudo ao mesmo tempo e achando que você realmente não consegue avançar naquilo que realmente importa? O segundo pilar do projeto Minha Vida Ideal é exatamente sobre definição de prioridades. E é isso que a gente vai estar conversando nesse vídeo aqui de hoje. Uma das maiores dificuldades é definir a diferença entre o que é urgente e o que é importante. Isso é vital para você exatamente não se sentir assim, atropelando e sem progredir naquilo que você precisa. Você pode ver que você gasta muito tempo resolvendo problemas que são urgentes, mas que não avançam no seu negócio, na sua vida, porque você está apenas se sentindo ali apagando o fogo, mas realmente você não resolve o seu problema de avançar, de crescer e desenvolver não só você, como o seu negócio. Então você tem que entender o que realmente é importante para o seu negócio. E o que é a definição de importante? É você entender que se você quer ir do ponto A para o ponto B, existe todo um caminho, uma trilha que você vai seguir. E o que é importante é que te leve para o próximo ponto, até que você chegue no ponto B que você tanto deseja. Então, essas são as ações que são definitivamente importantes para o seu negócio. Então, saiba definir o que é importante, quais ações que te levam para a ação seguinte e para a seguinte, que vai fazer a sua curva subir e andar e fazer com que você atinja aquilo que você precisa no seu tempo, no seu planejamento que você definiu para você e para o seu negócio. Você tem que pensar nisso. Se você gastar seu tempo apenas nas tarefas urgentes, como você vai conseguir seguir o seu planejamento e fazer aquilo que você precisa para você conseguir realmente chegar na meta, cumprir aquela meta, chegar no ponto que você precisa. Então, se organize, porque as tarefas urgentes, a gente tem que nos organizar para que elas não existam. E caso existindo, a gente tem que eliminar do nosso planejamento, do nosso dia a dia. Um dos pontos importantes para a gente eliminar essas tarefas urgentes é o quê? É a arte do dizer não. Saber dizer não é importantíssimo na nossa vida, não só na pessoal, como nos nossos negócios. Porque quando você diz não para alguma coisa, você está dizendo sim para o seu planejamento, você está dizendo sim para essa caminhada que você traçou para atingir o objetivo que você deseja. Então pensa nisso. Muitas vezes as pessoas ficam assim, sem graça, sem jeito de dizer não para atender um amigo, um familiar, uma pessoa muito próxima. Mas você tem que pensar, você realmente tem tempo e disponibilidade para ajudar aquela pessoa naquela atividade que ela está te pedindo? Porque se você não tiver, você vai ter que necessariamente dizer não. Então a gente tem que aprender a dizer não e se sentir bem com isso. Esse é o grande ponto. Tem que aprender a se sentir bem dizendo não, porque você tem que pensar, como eu já falei. Quando você diz não para alguma atividade urgente, que às vezes não é nem sua, é de uma terceira pessoa, você está dizendo sim para o seu planejamento, para o seu negócio, para a sua vida, para aquilo que é importante para você e para a sua família. Outro ponto importante aqui, eu estou falando desde o início, né? A gente traça um planejamento para ir do ponto A para o ponto B. Isso nada mais é do que a gente criar uma trilha, um caminho, né? Hoje em dia se fala que é o roadmap do caminho que a gente quer fazer, que vai levar a gente do ponto A ao ponto B. Então, a gente tem que sentar e planejar. Isso nada mais é, criar seu roadmap, nada mais é do que um planejamento em grosso modo, não detalhado, para definir do ponto que você está e o caminho que você vai ter que fazer para alcançar aquele objetivo que você deseja. E você tem que quebrar isso em pequenas metas ao longo do caminho para você saber que você está avançando rumo àquele objetivo que você traçou. Porque se você não criar esse caminho, como é que você vai saber que aquelas metas realmente foram acontecendo e aquilo que você fez, aquele esforço, aquele tempo dedicado, realmente está te levando para o caminho que você deseja, para o objetivo que você deseja? Então, ponto importante aqui do planejamento é você saber destrinchar qual o caminho que você vai traçar, que é o nosso roadmap, qual o caminho você precisa percorrer, quais pontos que são, como eu falo, são checkpoints, que você vai saber que realmente você está indo no caminho certo, você não se desviou e está indo por outro caminho. Muita gente acha que é perda de tempo fazer um planejamento.
mas não é. A gente precisa saber aonde está, que muitas vezes as pessoas nem sabem o ponto que ela está no momento, e que caminho ela tem que fazer para chegar onde deseja. Assim a gente consegue medir, a gente consegue definir quais são as ações necessárias para você alcançar o seu objetivo. Esse segundo pilar do método Minha Vida Ideal, ele existe exatamente para quê? Para você criar consciência daquilo que tem que ser feito e para você não desperdiçar energia nem tempo ao longo da sua trajetória. Assim o seu caminho fica muito mais leve, muito mais fácil e objetivo, porque você já tem o foco. O próximo passo é esse. Agora alcancei aqui. Detalhe, vamos lembrar disso. Para cada meta alcançada, vamos festejar de alguma maneira. A gente tem que comemorar. A gente não vai comemorar só quando chega no ponto final. Cada meta alcançada ao longo do seu caminho, comemore, fique feliz, porque mostra que você está indo no caminho certo e que você está avançando a cada ponto, a cada dia, rumo ao que a gente fala, né? Rumo à sua vida ideal, rumo ao seu objetivo, aquilo que você deseja, aquilo que vai realmente te completar e te fazer se sentir uma pessoa de sucesso. E se você deseja aprofundar um pouco mais esse processo, não deixe de comentar aqui embaixo o que você quer mais, o que você precisa, que informação você precisa, porque eu vou entrar em contato com você para a gente marcar uma conversa e vamos aprofundar e definir qual é a sua vida ideal. Aguardo você no próximo vídeo.